E aí, pessoal, quando a gente fala de Oriente Médio, o que será que vem na cabeça? Petróleo? Deserto? Conflito sem fim? Olha, até tem isso, mas essa é só a pontinha do iceberg. A história é muito, mas muito maior. Então, bora mergulhar fundo e desvendar juntos uma das regiões mais fascinantes e importantes do planeta para a gente entender o que está por trás das notícias. Pensa rápido aí. Se eu digo Oriente Médio, qual a primeira imagem ou palavra que aparece na sua mente? Para um segundinho e pensa. Aposto que muita gente pensou em coisas como ditaduras, Islã, terrorismo e, claro, petróleo, né? É normal, é o que a gente mais vê por aí nos jornais, nos filmes. Só que, olha, a realidade da região é bem mais rica e complexa do que só esses rótulos. Isso mesmo! A história do Oriente Médio é cheia de reviravoltas e detalhes incríveis. E para entender o que acontece lá hoje, a gente precisa, dar um pulo lá no começo de tudo. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Partiu? Ok, para a gente montar esse quebra-cabeça, vamos olhar para 3 peças fundamentais. Primeiro, a Terra, a geografia que fez tudo nascer. Depois, os impérios gigantescos que mandaram na área. E, por fim, a grande riqueza que mudou o jogo todo no mundo moderno. Gente, é sério, a gente está falando do berço da civilização. Foi exatamente aqui, nessas terras banhadas pelos rios Tigre, Eufrates e Jordão, que a mágica aconteceu. A agricultura, a escrita, as primeiras cidades, tudo isso começou a brotar nesse solo. É a base de quase tudo que a gente conhece hoje. E por milhares de anos, essa região foi o palco de impérios gigantescos, um poder atrás do outro. A gente tem o Império Persa, por exemplo, que deixou uma herança cultural que define o Irã até hoje. E depois veio o Império Otomano, que governou essa galera toda por séculos. E olha que curioso, quando esse império caiu, as fronteiras que eles desenharam acabaram virando a semente de muitos dos problemas que a gente vê hoje em dia. Aí no século XX, pá! Uma nova força surge do chão, o petróleo. De repente, essa se tornou a maior fonte de grana da região. E o mundo inteiro ficou de olho. Para organizar essa riqueza toda e ter mais poder de negociação, eles criaram a OPEP. Sabe o que é isso? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Basicamente é um clube dos grandes produtores que se junta para decidir quanto petróleo vão vender e, assim, controlar o preço no mundo todo. Sim, o preço da gasolina que a gente paga é influenciado por eles. Mas nem só de petróleo vive o Oriente Médio, viu? A importância dessa região vai muito, mas muito além da grana. A gente está falando do coração espiritual de bilhões de pessoas no mundo inteiro. É de explodir a cabeça, né? As 3 maiores religiões monoteístas do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, nasceram todas aqui, nesse mesmo pedaço de chão. Todas elas têm raízes profundas na mesma terra. Isso, por um lado, cria uma herança cultural absurda de rica, mas, por outro, também é a causa de muitas brigas. Hoje em dia, a religião que predomina na maior parte da região é o islamismo. Então, vamos juntar as peças. Um lugar com uma história milenar, muita riqueza debaixo da terra e o centro de 3 religiões gigantescas. Não é de se espantar que o Oriente Médio seja também um palco de conflitos super complexos, né? E o que acontece lá acaba respingando no mundo todo. O século XX, então, foi agitado. Acontecimentos-chave mudaram tudo. Por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, que fez o território de Israel aumentar e complicou ainda mais a situação dos palestinos. Depois, em 78, teve a Revolução Iraniana, que transformou o Irã numa república islâmica e num grande rival dos Estados Unidos. E em 90, a Guerra do Golfo, quando vários países se juntaram para libertar o Kuwait. Esses são só alguns eventos que, definiram como a região é hoje. E bem no meio de toda essa confusão, tem um conflito que é o mais longo e um dos mais difíceis de resolver: a briga entre Israel e a Palestina. É que os 2 povos querem a mesma terra, dizendo que é sua por direito. Os territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia são o centro da luta dos palestinos para ter o seu próprio país. E claro, com tanta coisa acontecendo, o mundo inteiro fica de olho. Por causa do petróleo e da localização super estratégica, as grandes potências mundiais sempre deram seus pitacos na política da região. Muitos especialistas dizem que essa interferência toda, junto com as guerras e a falta de estabilidade, criou o cenário perfeito para o surgimento de grupos extremistas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Ufa, quanta informação, hein? Foi uma viagem e tanto. Que tal a gente fazer um teste rapidinho agora só para ver se os pontos principais ficaram na memória? Bora lá? Vamos para a primeira pergunta, então. Qual é a principal fonte de riqueza econômica da região? O petróleo, isso mesmo.
a riqueza que mudou a economia do mundo todo. Beleza, próxima pergunta. Quais são as 3 grandes religiões que nasceram no Oriente Médio? Islamismo, judaísmo e cristianismo. As 3 que compartilham a mesma terra de origem, o que é incrível e complicado ao mesmo tempo. Terceira pergunta. Qual é o conflito mais antigo e que continua até hoje na região? O conflito entre Israel e Palestina, uma disputa super complexa por terra e identidade que já dura décadas. E para fechar nosso quiz, qual é o nome da organização que controla a exportação de petróleo? A OPEP! Arrasaram! Com essas informações na cabeça fica bem mais fácil de entender o que passa no jornal, né? Agora é com vocês. Depois de tudo isso que a gente viu, história, religião, riquezas, tudo conectado, qual foi o fato sobre o Oriente Médio que mais surpreendeu ou deixou curiosidade? Conta pra gente aí nos comentários, a gente quer saber. E é isso, pessoal, a gente fecha por aqui nosso panorama. Deu pra ver que o Oriente Médio é muito mais do que um mapa de conflitos, né? É um mosaico incrível de civilizações, de fé e de poder que continua influenciando o nosso mundo todos os dias. Espero que tenha ajudado a abrir um pouco a mente. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like, seguir o Quizards e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!